Meus amados irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra sobre o tema A Oração que Transforma. No capítulo 2 do livro de Jonas, veremos que uma oração transformou a vida de Jonas e o mesmo pode acontecer também comigo e com você. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Ele disse: "Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam turbilhões ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova. Ó Senhor meu Deus, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti. Me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E ele deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Lemos Jonas capítulo 2, versículo 1 ao 10. Meus amados irmãos, quando Deus mandou Jonas pregar contra os pecados da cidade de Nínive, ele tentou fugir e embarcou em um navio que seguiria para Tarsis, direção oposta à qual o Senhor havia mandado ele ir. Por causa dessa desobediência, Deus mandou uma enorme tempestade e a situação dentro da embarcação ficou tão desesperadora que o próprio Jonas pediu para que fosse atirado no mar, pois sabia que aquela tormenta havia começado por causa dele, pela sua presença naquele navio, porque ele havia desobedecido à voz do Senhor. Imagine a situação. Jonas, ele causou problema para si e foi jogado no fundo do mar, que com certeza deve ser muito pior do que estar no fundo do poço. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil e agora você pensa que nunca mais conseguirá sair dessa situação. Porém, assim como Deus agiu na vida de Jonas com misericórdia no meio de uma situação desesperadora, Ele também mudará a sua história. Ele vai trabalhar na sua vida. A Bíblia conta que Jonas, após ter sido lançado no mar, foi engolido por um grande peixe e ficou lá por 3 dias. A vida dele, porém, começou a ser transformada quando, dentro da barriga do peixe, ele decidiu fazer uma oração ao Senhor. Da mesma forma, Deus também pode mudar a sua vida através da oração. Você nunca está tão perdido que não possa ser encontrado. Deus pode te tirar das piores profundezas se você clamar, se você buscar a Ele em oração. Contudo, para transformar uma vida, a sua oração precisa ter algumas marcas. Primeiro, a oração precisa ter reconhecimento. A oração que Deus se agrada de ouvir é uma oração em que nos arrependemos e reconhecemos que se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, não estaríamos aqui, nós estaríamos perdidos. Jonas reconheceu a sua desobediência e o que fez chegar naquela situação tão difícil, porque ele não ouviu a voz do Senhor. Jonas reconheceu que estava angustiado com aquela situação. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formaram turbilhão ao meu redor. Todas as tuas vagas e ondas passaram sobre mim. Vemos isso no capítulo 2, versículo 3. Jonas reconheceu que precisava voltar o seu coração para Deus. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Vemos isso no versículo 4. Jonas reconheceu que estava preso e que não conseguiria sair daquela situação sozinho. As águas marinhas se enrolaram em minha cabeça.
Vemos isso no versículo 5. Jonas também reconheceu que antes de tudo isso acontecer, o mundo estava lhe prendendo. Afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam aprisionando a minha vida para sempre. Versículo 6. Jonas reconheceu que antes ele estava morto e agora havia despertado. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Vemos isso no versículo 6, a parte B. A Bíblia diz que todos nós estávamos perdidos antes de conhecermos a Cristo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Vemos isso em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios capítulo 5, versículo 14. Jonas reconheceu que era como os outros, que havia desprezado a Deus. Aqueles que acreditavam em ídolos inúteis desprezavam a misericórdia do Senhor. Vemos isso no versículo 8. Jonas então caiu em si. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Vemos isso no versículo 9. Diante de tudo isso, eu te pergunto: quanto tempo leva para sua ficha cair? O que Deus precisa fazer para você reconhecer que é preciso buscá-lo e obedecê-lo? Volte seu coração hoje para Deus através de uma oração sincera, e Ele abençoará a tua vida e mudará a tua história. Em segundo lugar, a oração precisa ser intensa. Para que a oração mude a nossa vida, ela precisa ter intensidade. Não pode ser uma oração superficial, como aquela que muitos de nós fazemos antes de dormir ou comer, só por desencargo da consciência. Perceba que Jonas clamou ao Senhor. Clamor significa implorar com consistência, em tom elevado de voz, e reivindicar o cumprimento de uma promessa com muita intensidade e certeza de que Deus está ouvindo. Eu imagino que o peixe não deve ter gostado de ter um homem gritando dentro do seu estômago, mas Jonas não estava nem aí. Ele queria ser salvo e liberto daquela situação de qualquer maneira. A oração que transforma é uma oração que vem do fundo do coração. Jonas não estava dentro de um templo. Ele estava no local errado, no lugar errado da desobediência. Mas ainda assim, sua oração subiu até o céu e chegou até Deus. Vemos isso no capítulo 2, o versículo 7. Em terceiro lugar, a oração precisa ter fé e obras. Nós vimos que Jonas se angustiou, se viu preso, distante. Porém, chegou um momento em que ele parou de se lamentar. Ele disse: mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Vemos isso no capítulo 2, o versículo 9. Jonas colocou a sua fé em ação. Ele começou a agradecer a Deus por tudo e decidiu obedecê-lo. Isso nos ensina que a oração transforma. Pode até começar na alma, mas ela precisa acabar na fé. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Vemos isso em Tiago, capítulo 2, versículo 14. A mudança na vida de Jonas foi tão grande que ele não quis apenas sair da barriga do peixe, ou seja, sair do problema, mas ele quis mudar de vida, aproximar-se de Deus. Por isso, quero deixar uma pergunta para a sua reflexão. O que você quer? Mudar de vida? Caminhar realmente com o Senhor? Ou apenas ficar livre dos problemas? Pense nisso. Curta a mensagem
e faça seu pedido de oração nos comentários. Deus abençoe. Eu sou Ed Jefferson Maurício e esse é mais um pensamento que ensina e ajuda você a viver.